Bom dia, eu vou apresentar um pouco sobre o jogo que a gente fez. A gente escolheu implementar um jogo que se chama Block Breaker. Tem em essência vários blocos e você tem uma barra que reflete uma bolinha. Vou dar uma passagem geral de como o nosso código está estruturado e eu vou apresentar um pouco sobre as threads. Em geral, a gente define várias structs, tipo a struct barra seria o que representa o player, a barra que você move. Tem struct blocos, que são os blocos que ficaria para cima para você destruir e ganhar pontos e também soltar alguns power-ups. Aqui tem struct bomb, que é um dos power-ups que não é um power-up exatamente, é um obstáculo que se você vir, ele cair em você no player, você acaba perdendo 1 de vida. O player também tem uma vida que ela é mandada pelo esse bomb e essa cura. Tanto esse bomb quanto essa cura, eles têm uma função update que ela vai ser mais relevante depois, porque é o que a gente vai usar em threads. E por fim tem a bolinha. A bolinha é o objeto principal do jogo, digamos, que é o que você reflete nos outros blocos e você pode refletir com a barrinha do player ou os cantos da tela. Dito isso, ele também tem uma função update, que vai ser o principal que a gente vai usar para usar nas threads. O que a função update desses 3 objetos faz? Ela atualiza a posição, ela coloca onde que é para desenhar, ela checa se teve a colisão entre um retângulo ou uma outra bolinha. Em essência, o que ela faz é que ela progride o nosso jogo. E como que a gente fez? Dado que a gente tem esses 3 objetos, as bolinhas, as bombas e as curas, a gente criou um vetor de threads. O que isso vai significar pra gente? É que a gente vai colocar em cada uma dos nossos vetores uma thread para cada bolinha que a gente tem. Então imagina que a gente está jogando o jogo, a gente quebrou um bloco e saiu uma nova bolinha. Se a gente tem 2 bolinhas, vai ter uma thread para aquela bolinha e outra thread para outra bolinha. Para bomba, vai ser a mesma lógica. A gente tem uma thread para todas as bombas que estão no mapa, uma thread para todas as curas que estão no mapa. Em C++ você chama as threads dessa forma. Aqui seria a função, que é a função update na bolinha. Aqui é a bolinha que a gente está colocando no update. E aqui são os parâmetros da função. Tem vários parâmetros dessa função. É importante notar também, eu vou explicar um pouquinho sobre a função update da bolinha, porque ela tem um fator a mais, que quando a bolinha choca com algum outro bloco, ela cria o novo power-up, por exemplo. Eu choquei com um bloco que tinha uma cura. Ela que vai criar a cura e colocar no nosso jogo principal. Como que a gente fez isso? A gente criou um vetor que é para todas as novas curas e todas as novas bombas e todas as novas bolinhas. Por que a gente tem que fazer isso? Se a gente pensar que a gente está criando um vetor, toda vez que a gente está colocando um novo valor numa thread, imagina que a gente associou todas as nossas threads a cada objeto. Se a gente ficasse puxando no nosso vetor de bolinhas inicial, a realidade é que o vetor ia realocar e os endereços originais iam ficar inválidos. Então não teria como fazer a gente com só uma thread e só colocar em um buffer. Então esse daqui é um outro buffer, digamos que é tipo o buffer de tudo que foi produzido durante um ciclo de clock. E é isso. Agora eu vou passar para o meu amigo Rodrigo, que ele vai apresentar sobre como a gente vai usar os mutex para que essas threads que a gente está usando para bolinha, bomba e essas coisas não tragam problemas relacionados a tipo duplicar coisas, esse tipo de coisa. Boa tarde, eu sou o Rodrigo e eu vou explicar a parte relativa aos mutexes ou semáforos binários, como você preferir chamar. Basicamente existem 2 mutex no nosso jogo, que seriam um mutex relativo à barra do player e um mutex relativo ao conjunto de blocos. Primeiro explicando o relativo ao player, né? Ele vai ser usado nessa função de update da classe da struct bolinha. Você pode ver ele sendo passado por referência aqui. Como a gente usa ele? É basicamente dar um lock no começo e um unlock no final, que seria o análogo a up mutex e down mutex. Só lembrando que a gente usou mutex, que seria o semáforo binário, no contexto do nosso jogo, pois a gente achou que
não haveria a questão de quantidade de recursos, então não tinha por que usar o contador. Aí a gente optou por usar o binário, que seria mais simples para a gente. Bom, explicado o mutex da bolinha, eu não vou explicar o funcionamento interno da função, porque isso foge do escopo, mas vamos passar para o mutex dos blocos. Bom, ele vai ser usado em duas funções diferentes, que são bem similares entre si. Seria o update da cura, você pode ver unlock aqui embaixo e lock aqui em cima, mutex sendo passado por referência. Na função update da bomba, de novo, mutex passado por referência, dá unlock, faz tudo que a função tem que fazer e dá unlock. Eu vou explicar agora o motivo pelo qual a gente implementou esses dois mutex. Começando pelo mutex do player. Imagina que está caindo 2 power-ups ao mesmo tempo. Se você tiver caindo, por exemplo, a vida do player está igual a 1 e cai uma cura e uma bomba ao mesmo tempo, vai depender do escalonamento de threads para falar, tipo, a bomba bateu primeiro, então o player morre, ou então a cura bateu primeiro e aí o player cura e depois logo em seguida toma o dano. Caso a gente não usasse o mutex, haveria o risco de, por exemplo, o player começar a tomar dano, mas ainda não contabilizou que ele morreu, e aí ao mesmo tempo o player recebe a vida da cura, e aí tipo, a vida dele acaba ficando em 1 mesmo no caso em que o escalonamento decidiu que o player deveria morrer. O similar acontece no caso do mutex do bloco. Imagina que 2 bolinhas batem no mesmo bloco. Se tiver um power-up nesse bloco e você não usar os mutex, pode acontecer de você liberar esse power-up 2 vezes. Então a gente usa o mutex para garantir que só uma bolinha por vez pode acessar os blocos. Em resumo é isso, né? Os mutex servem para proteger as 2 regiões críticas do nosso jogo, que seriam a quantidade de vidas e os blocos. Explicados os mutex, agora eu vou passar um pouco para como compilar e como jogar o jogo de fato, né? Essa é uma parte importante. Abrindo aqui no meu terminal, você pode ver que só tem a pasta source e o cmake, né? Essa é a pasta onde a gente pôs o jogo. Então você precisa primeiro criar um diretório build. Você entra nesse diretório que você acabou de criar. E aí você vai usar estes 2 comandos. cmake ... Aí você espera o comando terminar de rodar. E cmake ... build ... Caso você tenha algum problema de dependência, o próprio warning vai falar qual o pacote que pode estar faltando para você ir atrás, mas também a gente vai procurar cobrir o máximo de possibilidades de pacotes que podem faltar no manual do jogo. Bom, criado tudo dentro do diretório build, você pode ver que agora ele está cheio de coisas, então você vai passar para dentro da pasta source que ele acabou de criar. Dentro da pasta source você vê que tem um executável chamado jogo, então não tem erro. ./jogo. Aqui começou o nosso jogo, você pressiona Enter para poder começar a jogar ele. Com as setinhas eu vou controlando a barra. Você pode ver que eu já peguei 2 bombas, que são esses quadradinhos, então se eu pegar mais uma, inclusive eu morro. Eu acabei de morrer porque eu não queria pegar a bomba e eu acabei ficando sem bolinhas. Mas enfim, vou mostrar só como é que funciona uma cura aqui. Peguei e a minha quantidade de vidas não contou porque eu perdi a bolinha e eu morri instantaneamente. Bom, a cura, ela aumenta a vida do jogador. Aí, acabou de pegar uma cura. Consegui mostrar ela. E de quebra eu mostrei também as bolinhas sendo multiplicadas toda vez que você bate com uma bolinha. É isso o jogo. Tem as 2 condições para perder, né? Você ficar com 0 vidas ou você
perder todas as suas bolinhas, e é isso. Cada vez que o número de blocos acaba, ele só reseta e continua a contagem de pontos.